paz do Senhor aos meus amados irmãos e irmãs, amigos e amigas do portal Escola Dominical. Estamos mais uma vez aqui com vocês em mais uma análise e abordagem, agora do terceiro trimestre de 2022. O tempo passa muito rápido, estamos todos ficando mais velhos, mas cada vez fica mais próxima a vinda gloriosa do nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, nós estaremos meditando nesta abordagem no tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Esse trimestre está sendo comentado pelo pastor José Gonçalves. E como os irmãos estão acostumados, graças a Deus, eu não estou aqui sozinho hoje, eu tenho meus amigos do portal Escola Dominical, abrilhantando esta abordagem. Queria pedir para que eles se apresentem. Primeiramente, o nosso decano, pastor José Serafim. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmão Humberto, a paz do Senhor, doutor Caramuru, a paz do Senhor, pastor Mardônio. É uma alegria poder estar ao lado de companheiros tão nobres como os irmãos e poder fazer um comentário de um assunto de suma importância, e se vê que é um assunto bastante atualizado. As sutilezas, quer dizer, a forma sutil, escondida de Satanás para interferir na igreja, para prejudicar a igreja. Deus nos ajude que nesse trimestre haja um estudo bem amplo, bem profundo, e que os crentes se interessem pela escola dominical, e nós acordemos para ver como as sutilezas de Satanás estão presentes em todos os sentidos. Amém, pastor. Seja bem-vindo, meu querido. Pastor Antônio Mardônio, seja bem-vindo. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meu amado. Que prazer estar mais uma vez juntamente com vocês, pastor Serafim, pastor Caramuru, e meu digno professor Humberto, e o meu amado que nos acompanha também pela internet, que você possa ter um bom proveito desse estudo, dessa abordagem, desse trimestre, terceiro trimestre da Escola Dominical do ano de 2022. Amém, meu querido. E o nosso professor, pastor Caramuru, seja bem-vindo, meu amado. A paz do Senhor, irmão Humberto, Amém. a paz do Senhor, pastor Mardônio, a paz do Senhor, pastor Serafim. É um motivo de alegria estarmos em mais um trimestre, pela graça de Deus, para estudarmos um tema importantíssimo, como já foi dito pelo pastor Serafim. Nós estamos iniciando o novo currículo da Casa Publicadora neste ano de 2022, e estudamos, em primeiro lugar, a Bíblia, que é a base do nosso estudo, a Palavra de Deus. Acabamos de estudar agora o Sermão do Monte, que é a síntese da doutrina de Cristo, e depois de termos estudado os pilares da nossa fé, vamos agora ver os ataques que o adversário faz para minar esta fé. Amém, pastor. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Meus amados, nós estaremos meditando esse trimestre em 13 lições. Eu vou aproveitar aqui para citá-las rapidamente. Na lição 1, o nosso tema será as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Lição 2, a sutileza da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio. Lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Na lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Na lição 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Na lição 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Na lição 9, a sutileza contra a prática da lição 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Na lição 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Na lição 11, a sutileza das mídias sociais. Na lição 12, a sutileza da espiritualidade holística. E, por fim, na lição 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Realmente são temas muito atuais. Alguns deles aqui, o período de pandemia intensificou esse ataque do maligno contra a Igreja do Senhor. E, meus amados, será um tema muito importante para esse nosso trimestre. E para a gente começar a entrar no assunto, eu queria pedir, por gentileza, o nosso professor, pastor Caramuru, fale para nós
quais são os ataques que sofre a Igreja de Cristo? Então, irmão Humberto, a igreja, ela é um dos 3 povos que existem sobre a face da terra, né? Quando nós abrimos ali a Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32, nós vemos ali os 3 povos que existem na face da terra. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Então, a igreja, ele é o povo de Deus, daqueles que creem em Jesus, e que está no mundo. Jesus diz que nós estamos no mundo, embora não sejamos do mundo. E aí nós já temos o primeiro adversário da igreja, que é o mundo. João nos diz, lá em 1 de João 5,19, que o mundo está no maligno. Ora, se a igreja é o povo de Deus, e Deus é bom, nós estamos como um corpo estranho neste mundo que está no maligno. E este mundo é conduzido, é dirigido pelo diabo, por Satanás. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é o diabo. E Jesus diz que não tem nada no diabo, nem o diabo nele. Então, nós já temos o mundo, nós temos o diabo contra nós e nós temos o pecado, a carne. Por quê? Porque quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo. Então, dentro de nós, há o velho homem, que é o homem da natureza pecaminosa, que foi crucificado com Cristo, que é a carne, e nós temos o novo homem, que pertence à igreja. Então, a igreja ela tem 3 adversários, 3 inimigos: o mundo, o diabo e a carne. Então, a igreja ela sofre ataques. Veja que quando entra um corpo estranho no nosso organismo, nós entendemos o quê? Nós entendemos que o organismo ele reage contra este vírus, essa bactéria, esse corpo estranho, e ataca. Por isso que muitas vezes a gente tem até pulso, né? Porque esse pulso são as células mortas deste ataque dos fagócitos, né? Dos glóbulos brancos, que atacam esse corpo estranho. É isso que acontece com a igreja. Nós somos atacados pelo mundo, pelo diabo e pela carne, para que nós não sirvamos a Deus, para que nós fracassemos espiritualmente. Então, a igreja, e Jesus, quando revelou a igreja, já revelou este combate. Porque quando ele revela a igreja, ele diz assim, lá em Mateus 16:18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja já nasce sendo atacada, porque ela está no mundo, e o mundo está no maligno, então ela é atacada pelo mundo, ela é atacada pelo diabo, e ela é atacada pela carne. E esses ataques, eles vêm de fora para dentro, mas também de dentro. Por quê? Porque, como Jesus nos ensina lá na parábola do joio e do trigo, o inimigo, ele semeia o joio no meio do trigo. Então, existem como que agentes infiltrados do diabo e do mundo na igreja, além do velho homem que está dentro de cada um de nós. Então, também nós temos ataques de dentro da igreja, falsos mestres, falsos crentes, falsos irmãos que perturbam e estão no meio do povo de Deus e perturbam e atacam. E são estes os mais perigosos, porque quando vem o ataque de fora, é fácil nós identificarmos. Quando vem de dentro, e é isto que o nosso trimestre vai estudar, é este ataque sutil, esse ataque quase que imperceptível, vindo do joio que está no meio do trigo. Pastor, muito importante, né, o que o senhor nos disse, e nós temos bem definidos quem são os inimigos, né? Porque às vezes o povo de Deus está achando que o inimigo está vindo de um lado e não está vendo a verdadeira fonte, né, deste perigo para a igreja do Senhor. Muitos preocupados com tantas coisas, achando que o inimigo é o trabalho, é o dinheiro, as necessidades dessa vida, e não se protegem contra a verdadeira fonte de ataque à igreja de Cristo. Amém, pastor? Muito obrigado. Então, pastor Antônio Mardônio, depois que o nosso professor Caramuru nos falou das fontes de ataque,
à Igreja de Cristo, o tema fala sobre sutileza. Que são as sutilezas de Satanás, pastor Antônio Mardoni? Olha, as sutilezas de Satanás são exatamente o que o pastor Caramuru falou e também o pastor Serafim, que ele, de uma forma imperceptível, ataca que a gente considera até aquilo que ele está propondo como certo, quer dizer, o errado passa para ser o certo, passa a ser certo. Eu queria apresentar 4 sutilezas, quer dizer, ele utiliza a sutileza desde o Jardim do Éden. Ele derrubou os nossos pais através de 4 sutilezas. Então, eu queria rapidamente ler essa passagem em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 7. O primeiro versículo diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É a primeira sutileza. Ele maximizou a restrição. Deus fez só uma restrição. Deus disse: vocês podem comer de todos os frutos das árvores do jardim, menos da árvore que está no centro do jardim, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Só este fruto que vocês não podem comer. Então, a gente vê a sutileza. Então, Deus fez um jardim cheio de frutos, e o homem não poder comer nenhum. Quer dizer, Satanás foi sutilmente convencer a mulher de que Deus estava errado se tivesse dito isso. Quando ela defendeu Deus, ela então respondeu para ele: do fruto das árvores do jardim comeremos, de todos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, nós vemos a primeira sutileza, como dissemos, ele maximizou as restrições. Ele maximizou, quando Deus fez apenas uma restrição. Aí, quando ela respondeu que não comia daquele fruto, porque poderia morrer, aí ele minimizou as consequências. A segunda sutileza, minimizar as consequências. E foi o que ele disse para ela. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Quer dizer, minimizou as consequências. Aí nós vemos que na sequência ele apresenta a terceira sutileza, que ele transforma a verdade, ou melhor dizendo, a mentira em verdade. Ele mente, mas a mentira dele torna-se verdade. Ele consegue transformar a mentira, sutilmente, em uma verdade. E foi exatamente o que ele diz aqui no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, é uma mentira. O homem jamais alcançaria ser igual a Deus, mas ele transformou a mentira dele em uma verdade. Então, a transformação da mentira em uma verdade. E nós vemos a quarta sutileza dele. Transformou o castigo em prazer. Ele convenceu a mulher que, se ela participasse daquele fruto, ela ia ter muito prazer, muita alegria, muita satisfação. Então, o que nós vemos aqui no versículo 6, ele transformando o castigo em prazer. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Então, mediante essas 4 sutilezas, ele derrubou o casal. Aí, exatamente o versículo 7 fala da consequência. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, nós vemos a sutileza de Satanás derrubando os nossos pais através dessas 4 ações sutis dele. Nós vemos a sutileza dele querendo convencer a Deus a aprovar Jó. E nós vemos a sutileza dele também 3 vezes atacando Jesus, lá após o período que Jesus teve de jejum e de oração, 40 dias. Ele se apresenta sutilmente, fazendo propostas indecentes, indecorosas, que Jesus jamais aceitaria, mas usando a sua sutileza. Então, a gente precisa vigiar, ter muito cuidado para não sermos seduzidos por essas sutilezas. É uma inversão, né, pastor?
É uma Exatamente. verdadeira inversão. Nós vemos muito isso nos nossos dias, que temos que estar atentos realmente. Que bênção. Muito atentos. Temos que vigiar, como Jesus disse, olhar e vigiar e orar. É verdade. Pastor Caramuru, por favor, fala para nós um pouquinho, meu querido, como que Satanás tem enganado a igreja com relação à graça de Deus? Veja bem, a graça de Deus é Jesus Cristo, né? O próprio apóstolo Paulo, escrevendo lá a Tito, diz lá em Tito 3:11, que a graça de Deus se há manifestado, aliás, 2:11, né? Que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, nessa expressão de Paulo aqui, nós vemos o papel da graça de Deus. Ela veio trazer a salvação mediante o sacrifício de Jesus Cristo, que se deu por nós. Com que objetivo? Para nos remir de toda iniquidade. E a graça de Deus nos ensina que nós devemos renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Então, aqui nós temos a grande sutileza de Satanás, que é dizer que a graça é o favor não merecido, nós não merecemos, mas é graça, é liberdade. E aí o diabo começa a dizer que a graça permite e tolera o pecado. Esse que é o grande problema. A banalização da graça é dizer que Deus só quer o coração, que não precisa você ser radical, fanático, né? Deus já nos livrou do pecado, já estamos salvos, e salvos para sempre. Não importa o que façamos, nós iremos para o céu. Isso é a banalização da graça. É achar que a graça é permissão para pecar. Mas Paulo ele é bem claro aqui, que a graça diz que nós devemos renunciar à impiedade. No céu não entra pecado, como diz um hino da harpa cristã. Então a graça custou o sangue de Jesus. Deus se fez homem e morreu por nós, pagou o preço dos nossos pecados, e nós não podemos viver pecando. Nós pecamos? Pecamos porque somos imperfeitos. Mas o pecado na vida do crente é um acidente. A graça não tolera o pecado, não permite o pecado. E o diabo sutilmente vem dizer: não, nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da liberdade. E ele confunde liberdade com libertinagem. E nós temos aí o que aquele teólogo alemão, quem pode nos ensinar bem sobre isso, o pastor Mardônio, que é o teólogo Dietrich Bonhoeffer, que morreu, foi morto pelos nazistas lá na Segunda Guerra Mundial. Bonhoeffer dizia que isso é a graça barata, é a graça que dispensa a confissão dos pecados e a santidade. E isto é um engano de Satanás. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E nós somos salvos para renunciar ao pecado e viver em comunhão com Deus, que é santo. Amém. Amém, pastor. Verdade, pastor. O senhor nos explicando me fez lembrar, inclusive, as sutilezas que estão até não tão sutis assim, né? De alguma parte da classe política, que quer, inclusive, influenciar a liderança da igreja a permitir, né, uma série de situações que a gente sabe que a Bíblia condena, né? Não sendo assim tão específico, né? Mas realmente algo muito perigoso para a igreja do Senhor. Vamos, pastor Serafim, eu deixei aqui um tema para o senhor,
que eu sei que o senhor tem muito a nos ensinar, porque é um exemplo para nós, né? O senhor, em relação à família, eu não lembro, mas já faz um tempinho que o senhor passou aí dos 50 anos de casado, né, pastor? 58 já estou. 58, que bênção, pastor. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós como Satanás tem enganado a igreja com relação à família. Amados irmãos, nós estamos vendo um ataque contra a família vindo da própria política, incentivando o incesto, incentivando a infidelidade, enfim, esses não são sutis, esses são declarados. Agora, os ataques sutis é aqueles que parecem, como já tratou do Caramuru, parece que é normal, não parece que mexe, que ofende. E os casais vivendo dentro do temor da palavra de Deus. Nós vemos dias perigosos, muito perigosos. Nós estamos vendo muita criança, muitos filhos de crentes que foram apresentados ao Senhor quando nasceram, pequenininhos, o pastor tomou os braços, orou, e alguns deles se tornaram traficantes, tornaram-se bandidos, muitos morreram aí nas prisões. E isso Satanás tem usado um sistema para minar a família e às vezes os pais não percebem. Um outro perigo muito grande que estamos correndo hoje é que geralmente a maior parte das mulheres hoje trabalham fora de casa e não pode cuidar dos seus filhos, não pode estar ensinando, orientando os seus filhos. E às vezes deixa na mão de uma babá, aos cuidados de uma tia, da avó, do vizinho, e a mãe está ausente. Hoje, quantas das mulheres que ocupam altos cargos sociais em todas as linhas, em todo o sistema, mulheres presidentes de empresas, mulheres juízas de direito, mulheres oficiais das Forças Armadas, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e com altos salários, e não dispõe de tempo para cuidar dos filhos. Eu não sei se eu vou intrigar alguém que está me ouvindo, mas vamos falar a palavra de Deus, aquilo que é necessário ser falado. A vida do teu filho não tem dinheiro que pague. O futuro feliz dele para ser um homem de Deus, não há dinheiro que pague. Então, pense bem nisso. E eu deixo uma pergunta no ar a todas as mães e pais. Hoje é difícil criar filho, é muito difícil. Época das drogas, na época de tanto ensino perigoso, as escolas doutrinando as crianças com homossexualismo e adultério, e, enfim, tanta coisa horrível. E as crianças podem sofrer esses ataques, podem ter isso na mente e vai dar fruto. Então, a minha pergunta é a seguinte: é mais difícil criar filhos hoje ou é mais difícil criar filhos na época de Joquebede, a mãe de Moisés? Coloque na balança. Quando nasceu Moisés, havia um decreto de Faraó que todo menino que nascesse das hebreias, as parteiras deviam matar os meninos, deixar viver só as meninas, porque assim desapareceria Israel e ficaram todos no Egito mesmo. Era uma arma perigosa. A Bíblia não fala, mas aí eu acredito que Joquebede orou e Deus lhe deu uma direção. Faça uma arca. Coloca o menino na arca e não põe no rio. Alguns falam que a água ia levando. Não era. Ela não pôs dentro do rio. Ela pôs no lateral, né? No meio dos arbustos, lá do meio daquele capim que fica do lado do rio. E nós já sabemos o resultado. O que eu quero dizer para as mães hoje? Faça um cesto para teu filho. Não de palha, como fez Joquebede, mas do ensino sistemático da palavra de Deus.
ore por eles, não descuide do culto doméstico, não descuide de ler a Bíblia com teus filhos. Não esqueça que a criança não tem a mesma estrutura do adulto. Não queira fazer a criança ficar 15 minutos, meia hora ajoelhada, que ela não fica, ela não tem estrutura para isso. Mas ensina ela a orar, ensina ela lendo a palavra de uma maneira simples, que ela possa entender, e aí guardar o que disse, desculpe, irmão, o que disse Salomão, em Provérbios 22, verso 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for grande, não se desviará dele. E eu gosto desse texto, porque Salomão não colocou aí um advérbio de dúvida. Eu acredito, pode ser, provavelmente, mas ele garantiu, não se desviará dele. Então, aquilo que se ensina para a criança fica na memória da criança, ela não vai se esquecer nunca. E quando adulto, por mais adversidades que possa enfrentar, aquela palavra está plantada no seu coração, na sua mente, e certamente dará fruto. E enquanto os pais estiverem vivos, orem por seus filhos, clamem por eles, intercedem em favor da salvação dos seus filhos, porque a coisa é séria. Então, é uma forma sutil de Satanás entrar e minar as famílias, causando essa separação. E uma advertência para o casal. Casal, amem-se cada dia mais e tenha cuidado com as insinuações do mundo. Irmão amado, cuidado no seu local de trabalho, uma secretária bonita, uma colega de trabalho insinuante, tenha cuidado. Irmã, cuidado com aquele chefe bonzinho, cuidado com aqueles galanteios, tenha cuidado, porque são sutilezas do diabo para destruir famílias. Então, estejamos preparados com essas sutilezas. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, tem um versículo aí que tem mulher que não gosta dele, né? Mas está escrito, né? A mulher será salva dando luz a filhos. Não quer dizer que a mulher que não possa gerar não seja salva, não. Mas a mulher que puder gerar, tem condições de gerar. Eu já vi alguém dizer, não, eu não quero filho. Isso contraria a vontade de Deus. A ordem de Deus é crescer e multiplicar e encher a terra. Então, tenha filhos e os ensine a ser temente a Deus. Se houver algum problema clínico que a mulher não possa gerar, ou o marido, coisa que eu valha, então isso não constitui pecado, porque não foi eles que impuseram, foi uma condição de saúde ou coisa parecida. Mas podendo ter filhos, tenham. Não precisa encher a casa, viu? A Bíblia não manda ter filhos à vontade, né? Sempre ilimitado. O casal tem que ser inteligente, ver a condição que ele tem para manter os filhos em uma condição digna, porque filho hoje é caro, né? Vamos ser sinceros, é caro. Sistema de saúde, um lugar na casa, um lugar confortável para a criança poder descansar e não estar no quarto dos pais. Então, a criança hoje é caro. Mas ore, trabalhe e tenha filhos dentro da tua possibilidade para criá-los bem e criá-los no temor de Deus. Porque houve uma época que a igreja errou bastante nesse sentido, dizendo que o casal não podia limitar o número de filhos, tenha filho quantos aparecerem. E sabemos que isso causou muito problema a muitas famílias. Agora, graças a Deus, já há mais compreensão. Deus não mandou ter tantos, mandou ter filhos. A ordem dele, até eu escrevi no meu livro lá, né, Deus na Família. A ordem de Deus é crescer e multiplicar. Pois bem, quando se casa são 2. Quando nasceu o primeiro, cresceu. Agora são 3. Quando nasce o segundo, multiplicou. 2 vezes 2 são 4. Então já cumpriu a determinação divina. Daí para frente, o casal é que deve decidir. Amém, pastor. Com certeza vai ser um assunto muito importante, né? Que nós vamos detalhar um pouco mais nas lições. Sim. Pastor Antônio Mardônio, por gentileza, meu amado, fala um pouquinho para nós como Satanás ele tem enganado a igreja em relação ao materialismo, ao ateísmo e também às falsas espiritualidades.
Olha, a respeito do materialismo, nós podemos apresentar dois tipos, o ateu e o religioso, que afetam profundamente a humanidade. Um é teórico, chamado de comunismo, e o outro é prático, chamado de religioso. Nós vemos, portanto, chamado de capitalismo. O primeiro nega a existência de Deus, que é, portanto, o materialismo ateu, a criação, a queda, o pecado, o espírito, a divindade de Jesus, a salvação, a condenação, a ressurreição e a vida eterna. O segundo, portanto, o materialismo religioso, ele produz uma vida voltada unicamente para os prazeres e os bens materiais, através do consumismo. Gera uma preocupação exagerada sobre o que comer, beber e vestir. Estabelece o desejo ardente de tornar o homem rico nesta vida, sem a garantia da eternidade com Cristo. Então, essa é a sutileza de Satanás. Muitos estão na igreja, aceitaram a Jesus exatamente para se tornarem ricos, aproveitarem a oportunidade e juntarem dinheiro. Então, sonham em mansões, sonham em carros de luxo, desejam fazer viagens, conhecer várias partes do mundo, exatamente porque são líderes da igreja e o desejo deles, portanto, é juntar riqueza. E pregam também sobre os bens materiais, que as pessoas devem juntar bens materiais através da doutrina da prosperidade, que as pessoas precisam ser ricas, porque quem é pobre é amaldiçoado. Para ser abençoado, ele deve, portanto, doar com todo o coração e receber em dobro ou em triplo o que ele doou para a igreja. Então, é o capitalismo que predomina. E nós vemos, portanto, muitas igrejas em que há grandes capitalistas dentro dela e que têm prejudicado muito a obra de Deus. E sobre a falsa espiritualidade, nós vemos que as filosofias orientais, portanto, as religiões orientais, elas têm estado no Brasil, elas têm atuado de forma extraordinária, trazendo, portanto, muitas confusões. As pessoas trocam, portanto, o cristianismo pelo budismo, pela religião islâmica e por outras religiões, porque não tem aquela convicção. E a falsa espiritualidade exatamente passa como verdadeira. Eles apresentam, portanto, através da sutileza de Satanás, algo importante para elas, coisas que atraem as pessoas, e as pessoas deixam Jesus e dizem que vão ser felizes seguindo aquela espiritualidade. Nós vemos até o caso do budismo, que tem atuado no Brasil de uma forma extraordinária, tem convertido muitos católicos e até evangélicos. Deixaram Jesus, deixaram a religião cristã para se tornarem budistas. E eu até visitei uma senhora para falar de Jesus, uma senhora católica, e na chegada vi lá uma figura do Buda, aquele boneco sem roupa, pelado, portanto, barriga grande e pelada. E ela disse que, eu perguntei se ela estava seguindo a Buda, se ela era budista, ela disse que não, ela era uma admiradora de Buda, mas era católica, grande católica, mas que admirava e aceitava todas as propostas do budismo. Então, exatamente uma pessoa que sutilmente, sem perceber, está sendo enganada pelo diabo através dos ensinamentos do budismo. Então, é o cuidado que nós devemos ter. Nós devemos nos revestir de simplicidade. Devemos crer no que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é complicada como as falsas religiões. São complicadas até de serem entendidas, mas a Bíblia é tão simples. Jesus também tão simples. E a salvação também tão simples de compreender. O Evangelho também com toda a simplicidade, ao ponto de que a Bíblia diz que até os loucos encontrarão o caminho. Então, se ele encontra o caminho, é só se firmar no caminho e com a certeza de que vai viver eternamente com Cristo. Nós devemos, portanto, agir como os bereanos.
devemos consultar a Bíblia e aquilo que for ensinado na igreja, que não se coaduna com a Bíblia, a palavra de Deus, devemos rejeitar imediatamente. Imediatamente. Até falando sobre o capitalismo na igreja, que muitos pregam que os crentes precisam ser ricos, todos devem ser ricos porque a pobreza é uma maldição. Eu ouvi de um pastor amigo meu lá de Brasília, que houve uma convenção de uma denominação em Brasília, e o presidente disse a todo o plenário, aqueles pastores que estavam presentes, que eles se empenhassem para ficar ricos, possuíssem muitos bens materiais e aproveitassem, viajassem, possuíssem carros de luxo, tivessem grandes casas, mansões, porque o céu não era para eles. Ele disse, o céu não é para nós, é para os pobres, para as viúvas, para os pedreiros, os serventes de pedreiro, para aqueles que contribuem com seus dízimos para nós. São pobres e dão dízimo para nós. E nós vamos aproveitar, porque o nosso céu é aqui. Não vamos para o céu para onde eles vão. Então, é exatamente uma sutileza de Satanás. Tem enganado ultimamente, introduzindo, portanto, esta doutrina falsa, a doutrina da prosperidade, que tem seduzido a muitos, e nós devemos estar atentos, porque se nós tivermos o que comer, o que beber, o que vestir, é o suficiente para nós vivermos bem, protegidos por Deus, com a certeza de que vamos viver eternamente com Cristo. Amém. Verdade, pastor. Muito bom. E o senhor falou sobre a Bíblia, não é? Esta interpretação perigosa da palavra. Pastor Caramuru, Satanás também tem enganado a igreja com relação à Bíblia? Sim. Veja que o diabo é o pai da mentira e a Bíblia é a verdade. Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Então, como na mentira não tem nada na verdade e a verdade nada na mentira, o diabo combate a palavra de Deus. Veja que o pastor Mardônio, no início da nossa análise, quando falou das sutilezas de Satanás, disse que Satanás começou distorcendo a palavra de Deus lá na tentação a Eva. Nós vemos que o diabo já mudou o que Deus disse. Deus disse para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, e ele disse, foi assim que Deus disse, não comer de nenhuma árvore do jardim? E como Eva não tinha prestado atenção ao ensino da palavra, ela foi iludida pelo diabo. Veja que ela disse, não, Deus disse para não comer nem tocar da árvore que está no meio do jardim. Não foi isso que Deus disse. A árvore que estava no meio do jardim é a árvore da vida. E Jesus falou, e Deus tinha falado da árvore da ciência do bem e do mal. E Deus falou para não comer. E ela já disse, comer nem tocar. Então ela foi iludida justamente porque o diabo distorceu a palavra. Também com Jesus o diabo fez a mesma coisa. Ele tirou do contexto o Salmo 91 para tentar iludir Jesus. Mas como Jesus conhecia a palavra, ele não só não se deixou enganar, mas atacou o diabo com a palavra. Veja que a arma de ataque que nós temos contra as hostes espirituais da maldade é a palavra de Deus, que Paulo chama de a espada do Espírito. Então Jesus respondeu sempre com a palavra às tentações do diabo, porque ele conhecia a palavra. E Eva, por não conhecer a palavra, foi enganado. Nós precisamos ser, como disse o pastor Mardoni agora, como os crentes, os judeus de Bereia. Os bereanos, eles conferiam nas escrituras tudo o que era pregado pelo apóstolo Paulo. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quem? Do diabo, do maligno, do engano. Então nós devemos tomar todo cuidado. Toda heresia começa na Bíblia. Quando a gente estuda na teologia, no curso de teologia, a heresiologia, todas as heresias saem de textos distorcidos das Escrituras. Então, nós devemos tomar muito cuidado, né? Outro engano que Satanás tem colocado é dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Ou seja, quando o diabo traz esse ensino, ele está dizendo o quê? Tem partes da Bíblia que você não precisa acreditar. Porque a arma do diabo é essa, é distorcer a Escritura
e depois fazer com que nós desacreditemos nas Escrituras. E aí que está o perigo. Você vai dizer que esse texto não vale mais, esse texto não é mais para nós, esse texto não é inspirado, quando a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, tomemos muito cuidado, irmãos. Precisamos estudar a palavra, meditar na palavra, conhecer a palavra, porque ela é a verdade. Nós devemos crer na palavra e não cair nestas sutilezas do diabo que procuram distorcer a palavra e fazer com que nós desacreditemos nelas. Realmente um perigo eminente, né, para a igreja do Senhor. E nós temos falado, meus irmãos, em sutilezas de Satanás contra a igreja. A igreja, que nós sabemos, é um povo que foi chamado para fora. Então, a igreja, como povo de Deus, ela convive entre si. Pastor Zé Serafim, fala um pouquinho para nós como Satanás tem enganado o povo de Deus com relação à convivência na igreja local. Pois não, meu irmão. Nós precisamos ter comunhão com nossos irmãos, viver unido com nossos irmãos, mas tendo a certeza de que ainda nós não alcançamos a perfeição. Eu não posso ver muito defeito do outro, porque eu também tenho os meus. A perfeição só encontraremos quando estivermos depois do arrebatamento, lá na glória, lá não haverá imperfeição. A Bíblia recomenda, Salmo 133, verso 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver em união é se entenderem, é um irmão compreender o outro e não exigir perfeição de ninguém, porque nós também não somos perfeitos. E o Salmo 50, versículo 5, diz assim: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. Então, pelo sacrifício de Cristo, foi fundada a igreja, e nós, membros da igreja, convivemos com seres humanos iguais a nós. Não nos assustemos, mas não lembremos que na igreja primitiva já havia problema no tempo dos apóstolos. Evódia e Sintique, duas crentes da igreja de Éfeso, estavam se desentendendo. Precisou o apóstolo São Paulo dizer para eles que pensassem igual, deixassem as contendas. Uma exortação do apóstolo Paulo. E parece até por um susto, me parece que poucas pessoas conhecem, já perceberam que nos dias do apóstolo João havia um bispo, na terceira carta de João, verso 9 a 11, havia um bispo lá que não recebia o apóstolo João na sua igreja e expulsava aqueles que eram enviados por João. Ora, rejeitar o apóstolo do amor, o apóstolo João, é realmente uma heresia que não tem tamanho, mas já existia. Se já existia naquele tempo, existe hoje também. Pela graça de Deus, eu tenho alguns anos já de ministério e pude ver também, na igreja existe ciúmes, inveja, competição, perseguição, e isso vai existir até o fim. O Dr. Calamuru já disse no princípio que o joio está no meio do trigo, e o joio parece com trigo. Então, é o problema que existirá enquanto a igreja estiver no mundo. Só quando formos arrebatados, como diz Paulo em Efésios, capítulo 4, verso 12 por diante, que então alcançaremos a perfeição. Mas aqui vamos ter que lidar com as imperfeições, com as fraquezas. Aquele que estiver na igreja, imbuído de criar problemas, de não amar os irmãos, de perseguir, tenha certeza, não vão ser arrebatados, vão ficar aqui. Mas nós queremos ser arrebatados. Então, vamos suportar as fraquezas uns dos outros e viver em plena comunhão com nossos irmãos. A comunhão dos irmãos faz falta, faz muita falta.
Já desde o Antigo Testamento, isso já era ensinado, na igreja primitiva é ensinado. E já disse o doutor Caramuru muito bem, a igreja é um corpo e nós somos membros da igreja, membros em particular. O membro tem que estar ligado ao corpo, se ele estiver desligado do corpo, ele morre. Então, estejamos ligados ao corpo de Cristo, a igreja, que é a noiva de Jesus, que ele ama a igreja, com todos os defeitos que existem entre nós, Jesus ama a igreja. E quando ele fundou a igreja, ele preveniu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque Jesus sabia muito bem que tudo isso deveria acontecer, até que nós sejamos arrebatados, até que termine o tempo dos gentios, e aí lá no céu não vai entrar joio nenhum, lá só o trigo no celeiro do Senhor. Amém? Amém, pastor. Realmente a comunhão, ela deve ser um sinal do salvo em Jesus, e por isso que todos nós devemos zelar por ela, pela comunhão com os irmãos. Me dá licença, um cafezinho? Estão servidos? Claro, não, à vontade, pastor. Nesse friozinho, é muito bom. A esposa trouxe aqui, não posso recusar. Não recuse. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que a igreja do Senhor, ela foi salva, remida no sangue de Cristo, para dar frutos. E dar fruto não é algo simples e fácil, não é? Você precisa lá, primeiro, plantar semente, regar, depois você tem que cuidar, né, para que aquele fruto fique bonito, viçoso. Mas tem alguns aí dizendo que eu não quero galardão, eu quero só ser salvo, para mim já está bom. Então, muitos não estão mais querendo trabalhar. Pastor Mardônio, como Satanás tem enganado a igreja com relação à contribuição para as atividades da igreja? Olha, a respeito da contribuição, ela é necessária, exatamente porque a igreja, ela não tem nada a ver com o Estado, ela é independente do Estado. O nosso Brasil, portanto, é um Estado laico, portanto, não tem vínculo com a igreja, né? A igreja tem vínculo com o Estado. E nós somos responsáveis pela obra de evangelização proposta por Jesus. Portanto, somos responsáveis pelo cumprimento do ID. E nós vemos que Satanás tem trabalhado desde a fundação da igreja, desde a igreja em Jerusalém, quando aqueles irmãos viram as necessidades das viúvas, dos pobres, e viviam uma comunidade, formaram uma comunidade, juntaram-se para formar uma comunidade, e vendiam suas propriedades, traziam, entregavam aos apóstolos, para que não houvesse necessidade alguma. Tanto a necessidade para a pregação do evangelho, como a necessidade suprida daqueles que não tinham o que comer. Todos estavam dedicados à evangelização e todos tinham recursos para a sobrevivência. Nós vemos que Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade, venderam uma propriedade, mas combinaram entre si de não darem todo o dinheiro da propriedade arrecadado para o apóstolo Pedro, apenas uma parte. E a intenção dele, exatamente pela sutileza, pela sedução de Satanás, era de fazer média com o apóstolo elogiá-lo, o apóstolo até promovê-lo, quando ele não estaria enganando o apóstolo, mas tentava enganar o Espírito Santo. E foi exatamente o que o apóstolo Pedro disse para ele quando ele chegou com aquela quantia, dizendo que foi por aquela quantidade que ele havia vendido a propriedade. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Nós vemos na atualidade uma competição, uma concorrência. As pessoas, as igrejas, muitas igrejas estão sendo fundadas, prejudicando a obra de Deus está sofrendo exatamente consequência disso. Nessa concorrência, muitos líderes dessas igrejas estão facilitando aos membros, dando um desconto nos dízimos. Só vem para a minha igreja que aqui o dízimo é só 5%. Quer dizer, na verdade, dízimo são 10%. Então, nós observamos nessa questão da contribuição que a obra de Deus tem sofrido muito, bastante.
porque muitos não têm contribuído como deveriam contribuir, muitos têm sonegado a sua contribuição. Quem ganha pouco não contribui porque diz que tem que comprar comida, tem que comprar sapato, comprar roupa, aí não contribui. E aquele que ganha muito também contribui pouco, quando deveria contribuir mais, exatamente na proporção do que ele ganha, os 10%, ele contribui menos, porque muitos também, Satanás trabalha e usa o pretexto de dizer que o dinheiro da igreja está sendo desviado. Os pastores estão ficando ricos exatamente com o dinheiro dos membros. Então, as pessoas deixam de contribuir e a obra de Deus sofre. Nós devemos, portanto, nos responsabilizar de contribuir exatamente por fé, por amor. Nós fomos salvos pela graça e nós devemos retribuir, portanto, esse favor imerecido, contribuindo com os nossos dízimos e ofertas e querendo ver a prosperidade da obra de Deus. Inclusive, a gente vê também a sutileza de Satanás quanto aos obreiros que são enviados para o campo missionário. Quer dizer, a igreja se compromete a sustentá-los e depois falha nessa responsabilidade. Deixa de contribuir, de enviar para o pastor, para aquele obreiro, e às vezes ele deixa a obra de Deus, de fazer a obra de Deus para trabalhar por conta própria, para sobreviver, porque o dinheiro não chega lá. É uma responsabilidade muito grande. Quando eu pastoreei a igreja em São Bernardo do Campo, tinha um pastor lá, que era o meu copastor, um grande amigo, que o pastor Caramuru conhece muito, que é parente dele, pastor Bispo, Antônio Pedro Bispo, é parente do pastor Caramuru, e ele tinha o desejo de ser missionário, fazer a obra de Deus exatamente transcultural. Eu o enviei para a Bolívia, e eu vi que era uma responsabilidade muito grande em sustentá-lo lá com a família. E, de graças a Deus, durante o tempo que eu estive lá em São Bernardo, que ele foi missionário lá na Bolívia, nós pagamos para ele o seu INSS, ele tinha umas dívidas que nós pagamos pela igreja, nós o sustentamos e fomos com compromisso, enquanto ele estava lá, até a sua aposentadoria, quando ele passou a receber a sua aposentadoria, mas não perdeu também a sua contribuição. Então, ele foi muito bem sucedido, porque ele foi muito bem assistido. Então, eu acho que Satanás tem trabalhado nessa área para impedir o bom andamento da obra de Deus, prejudicando, portanto, a obra de Deus nessa questão das finanças. Nós devemos contribuir, entregar à igreja, e quem não for fiel a Deus, não souber, não administrar bem, vai prestar conta. Nós devemos contribuir e não temos nada a ver com o que vai ser feito, com o que vai deixar de ser feito. Nós contribuímos por amor. Agora, se não há uma boa administração, alguém vai pagar por isso, muito caro. Mas a obra de Deus não pode sofrer solução de continuidade. Verdade, pastor. Meus irmãos, estamos chegando na etapa final da nossa abordagem. Eu gostaria de pedir para o nosso professor, pastor Caramuru, é um assunto aqui, pastor, não é fácil de comentar não, viu? Porque as mídias sociais hoje, elas fazem parte, às vezes, até mais do que a convivência real, né, presencial, para a convivência virtual ali nas mídias sociais. Fala um pouquinho para nós como que Satanás tem enganado a igreja em relação às mídias sociais. Realmente, essa questão poderia até ser respondida pelo professor Humberto, que ele é especialista na área. Mas nós temos dois problemas aí. O primeiro problema que Satanás trabalhou sempre nos meios de comunicação de massa, desde lá o telégrafo, é a tentativa de desencorajar a igreja de usar os meios de comunicação para a pregação do evangelho. Então, veja que o rádio era a caixinha do diabo, depois passou a ser a televisão, a caixinha do diabo, depois passou a ser a internet. E com esse engano de Satanás, a igreja primeiro resiste a entrar nesses meios de comunicação para pregar o evangelho. E o resultado é que, quando a igreja chega, já está montada ali o império da morte. Hoje nós temos, por exemplo, em relação às mídias sociais,
um grupo das chamadas Big Techs, que são grandes empresas que controlam praticamente aí 90%, 95% de todo o movimento das mídias, que estão nas mãos de pessoas que são explicitamente comprometidas com o diabo. Muitos são satanistas, assim, deliberados, né? Então, nós já temos uma grande dificuldade. Hoje, com o mundo vivendo em torno das mídias sociais, que são controladas por pessoas que deliberadamente estão trabalhando contra Jesus, estão trabalhando a favor da disseminação do pecado, do descrédito na palavra de Deus, da disseminação da iniquidade. Então, nós temos o primeiro problema. Quando nós que temos de frequentar as mídias sociais, porque não há hoje como viver sem frequentar as mídias sociais, como se comunicar, os irmãos mesmo estão pelas mídias sociais nos assistindo, é preciso que nós saibamos que tudo é controlado e tudo é feito para disseminar ideias falsas e contrárias à palavra de Deus. Então, nós precisamos ter um filtro. Primeiro ponto. Segundo ponto, é muito necessário, é indispensável, mas o contato pessoal e real não pode ser substituído pelo contato virtual. As mídias sociais criaram um outro mundo, o metaverso, né? E aí as pessoas se esquecem da vida real. Da vida real. Nós precisamos ter contato com pessoas, nós precisamos comer, precisamos andar. Existe um mundo aí fora, real, que não se confunde com o mundo virtual, nem é substituído por ele. E muitas pessoas têm ficado horas e horas e horas no mundo virtual, esquecendo do mundo real. Tomemos cuidado com isso. E como disse o professor Humberto já, esquecendo da nossa comunhão com Deus. Nós precisamos ter um momento nosso com Deus, nós precisamos fazer a obra de Deus, que também se faz no mundo virtual, mas não só no mundo virtual, e não basta o mundo virtual. Então, é preciso que também nós não deixemos de remir o tempo, porque os dias são maus, como dizia o apóstolo Paulo. Naquele tempo, imagine hoje. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E, por fim, lembrar que na mídia social, no mundo virtual, você deve ser um crente real. Tem gente que xinga, mente, tudo na internet. E acha que isso não é pecado, porque é mundo virtual. Não, não. E as pessoas, assim, ficam bem corajosas, né, professor Humberto? Falam tudo porque não estão na frente da pessoa, mas estão com o coração mau. E Jesus diz que é do coração que procedem os maus pensamentos, os pecados, os adultérios. E tem muita gente que está usando a mídia social para se enveredar no caminho do pecado, da maldade. Nós também precisamos ser santos no mundo virtual. Amém, pastor. Eu lembro que na última oportunidade que eu tive de estar ministrando lá na Ipaped, eu comentei, né, que no Facebook todo mundo é bonito, né? Todo mundo é rico, perdão. Facebook todo mundo é rico. Instagram todo mundo é bonito. E no WhatsApp todo mundo é forte, né? Coloca aquelas letras garrafais assim quando tá bravo. Realmente nós temos que, tanto no mundo físico como no virtual, sermos verdadeiros servos de Deus. Pastor Serafim, nós temos só 7 minutos. Acho que não dá tempo, né, do senhor responder? Dá tempo? Então vamos lá. Deixa eu fazer a pergunta para o senhor. Pastor Zé Serafim, para nós fecharmos a nossa abordagem, fala para nós como nós podemos resistir às sutilezas de Satanás. Há 2 métodos, e os 2 devem ser usados juntamente. O primeiro é um conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus. E nesse trimestre, cada lição se discutirá um elo, um tanto de alguma sutileza do diabo. E o professor deverá expor ao aluno o método de resistir a essas sutilezas
estar esperto, atento, apercebido, porque, como já dissemos no princípio, sutileza quer dizer sutil, escondido, sorrateiramente. Então, o conhecimento da palavra e a oração, o Espírito Santo que nos assiste, ele nos revela quando há algum perigo, quando nós estamos à beira de algum perigo. Pela nossa comunhão com Deus, ele nos faz perceber, não deixa nós sermos enganados. Então, irmão, nesse final, nesse minutinho que nos restam, eu quero chamar a atenção de todos os nossos amados irmãos que se apliquem ao estudo da palavra de Deus. Conheçam a Bíblia, conheçam. O apóstolo Paulo recomenda a Timóteo para manejar bem a palavra da verdade. O que é manejar bem? É saber dar o golpe certo. A espada tem duas finalidades. É uma arma de ataque e uma arma de defesa. E assim é as Escrituras Sagradas. Já foi falado aqui nesse nosso encontro, como Jesus enfrentou as tentações do diabo usando as Escrituras Sagradas na sua íntegra, não separando apenas um texto isolado, mas usando a palavra como ela é. Às vezes lemos alguma coisa da Bíblia que nós gostaríamos que fosse diferente, mas não é. Temos que aceitar ela como está escrito. Nós não temos o direito de alterar as Escrituras. E está surgindo, eu já tive a oportunidade de ler vários livros em várias igrejas e ter algum debate com vários pastores, e tenho percebido isso de várias igrejas também, e percebido como se tenta tirar da Escritura alguém usando, não, mas no original do hebraico, no original do grego, era diferente. Até o doutor Caramuru já tocou nesse ponto hoje. E no meu último debate, quando o meu opositor falou, não, mas no grego pode ser diferente. Ora, o Espírito Santo que inspirou a Escritura Sagrada não deixaria chegar para nós uma Bíblia falsificada. Podemos crer na Bíblia como ela é? Podemos crer. Nela está tudo o que precisamos para estar dentro dos planos de Deus. E Jesus orou ao Pai agradecendo, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse, que escondesse essas coisas dos sábios entendidos e as revelasse aos pequeninos. O irmão não sabe grego, não sabe hebraico, eu também não sei. O português, mal. Mas dá para ler a palavra, nos alimentar dela e perceber os ardis de Satanás, e estamos prontos para resisti-lo. Resiste com a palavra. Em cada ataque do diabo, há um texto da Bíblia que o rebate. E se algum crente foi confrontado, ele faltar conhecimento, procure um irmão da sua confiança, que ele deve lhe ajudar, lhe orientar, mostrar o texto bíblico, orar com o irmão, mas nos guardarmos da sutileza do diabo. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, muito feliz com a nossa análise e abordagem. Muito obrigado, pastor José Serafim, pastor Antônio Mardônio, pastor Caramuru. Foi uma bênção. Tivemos aqui algumas dificuldades técnicas, mas foram superadas, graças a Deus. E eu tenho certeza que vai ser um trimestre abençoado. Eu quero reforçar aqui o convite para que os internautas estejam conosco em todo esse trimestre, assistam às pré-aulas que nós colocamos aí um pouco mais de uma semana antes de cada aula. As leituras diárias do pastor José Serafim estão uma bênção. Você tem ali o seu devocional a cada dia e já vai se alimentando e se preparando para a aula. Aos sábados, a partir das 19 horas, diretamente da sede das Assembleias de Deus do Ministério do Belém, estamos transmitindo a aula preparatória para professores, a EPAPED. Também esteja presente e domingo esteja presente na escola dominical, que aí você vai pegar todo esse alimento espiritual que você acumulou durante a semana e você vai dividir com os irmãos e vai receber um pouquinho mais também.
Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu também quero aproveitar e recomendar para os irmãos os livros, nosso pastor José Serafim. Os irmãos, eu estou colocando aqui agora as imagens dos livros, o contato do pastor José Serafim, o e-mail, o telefone, né, pastor? Deus na família, não é isso, pastor? Amém. Também o livro de Daniel, o senhor dá uma explicação muito ampla, e a revelação Amém. do Apocalipse, não é? Isso mesmo, irmão. Amém. Isso mesmo. Vamos abençoar o ministério do nosso pastor, que assim como Jesus trabalha até hoje, o pastor José Serafim não para de trabalhar, né, pastor? Não pode parar. Não pode parar. Então vamos abençoar o nosso irmão. Só quando estiver no caixão, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Enquanto chegar lá... Vamos trabalhar. Mas aí o senhor já vai estar trabalhando lá em cima. Amém. Amém. Parar nunca, né? Deus abençoe os irmãos. E Amém. até a próxima, se Jesus não voltar. Amém? Amém. Amém. Glória a Paz do Deus. Senhor. Tchau, tchau. Paz do Senhor, Paz do Senhor. irmão.